Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo
Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor. Eu sou o pastor Wellington Muniz e é um grande prazer poder compartilhar a palavra dessa noite com essa amada igreja. Quero agradecer muito aqui ao pastor Paulo Bispo, pela oportunidade de estar nesse lugar. Agradecer também ao nosso querido Charles aí, nosso irmãozão, aluno do Esteban, que também tem trabalhado muito para essa causa nobre. Eu quero, em nome de Jesus, dar a paz do Senhor a todos. E nós vamos nessa noite falar sobre um tema muito especial, que é o desafio de ser fiel. Você já pensou, já parou para pensar o quanto é desafiador trabalhar nos caminhos do Senhor, obedecendo completamente às perspectivas divinas a respeito de nós, aquilo que Deus espera de nós. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o desafio de ser fiel nesta caminhada. Amém? Bom, para começarmos, a gente vai trabalhar primeiro, vamos falar um pouquinho sobre qual é a perspectiva de Deus sobre a fidelidade. Quando nós pensamos fidelidade, pensamos a partir do que o homem deseja, da perspectiva humana, da natureza humana, mas, na verdade, qual é a perspectiva divina a respeito da fidelidade? Então, a primeira coisa interessante de se dizer é que a fidelidade de Deus, ela é imparcial, ela é ampla e ela é independente. Vamos tentar trabalhar isso aí dentro da Bíblia, ok? Então, se você puder, abra sua Bíblia aí no Salmo 33, no verso 4. Salmo 33, no verso 4, vai dizer: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Então nós começamos a perceber, já dentro aí de um hino, os salmos são hímnicos, são poemas, são poesias, e o salmista vai utilizar toda essa veia poética para dizer que o Senhor é fiel em tudo o que Ele faz. A fidelidade do Senhor alcança todas as áreas, e a fidelidade do Senhor não é parcial. Fidelidade parcial não é fidelidade, Deus, então, Ele é fiel em tudo que Ele faz. A segunda coisa, muito interessante, também está no Salmo 36, no verso 5. Se você não quiser ler agora, abrir, acompanha aí, mas depois você faz essa leitura que ela é muito interessante, muito especial. Então, o Salmo 36, 5 vai dizer: o teu amor, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Isso nos dá uma ideia, ainda que dentro de um princípio poético, nós aprendemos aí que a gente não pode utilizar os salmos para estabelecer doutrinas, mas dentro dessa licença poética que o salmista utiliza, ele vai dizer que a fidelidade do Senhor alcança até as nuvens. Então a fidelidade deve alcançar todas as circunstâncias, independente do lugar. Então a gente já viu que no Salmo 33, 4, que a fidelidade do Senhor, Ele é fiel em tudo que faz, que a palavra do Senhor é verdadeira, então ela alcança todas as áreas, porque em tudo que o Senhor faz, Ele é fiel. Então a fidelidade dele é imparcial, ela está em tudo, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. E agora o Salmo 36, 5 vai dizer que Ele é fiel até as nuvens, ou seja, a fidelidade dele é muito ampla, incomparável em toda a sua amplitude. E a terceira questão muito relevante, muito especial a respeito da fidelidade de Deus, vai estar lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 13. E agora o apóstolo Paulo, fomos aí para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai utilizar também algumas expressões de fidelidade para falar de Deus. Tá? Ele vai dizer no 2 Timóteo 2,13 que se somos infiéis, ou se o homem é infiel,
ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, olha bem que interessante, o apóstolo Paulo está falando, né, ao seu discípulo Timóteo. Timóteo vai, então, trabalhar em algumas igrejas, e agora sim, dentro de um conteúdo mais dogmático, né, a gente vai falar um pouco mais de doutrina, né, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a nossa fidelidade, ela não é um instrumento muito bom, né, a nossa fidelidade, ela não tem os paradigmas aí muito quebrados. Agora, quando nós falamos da fidelidade de Deus, a gente vai entender que ele é fiel independente de qualquer circunstância, porque a fidelidade de Deus independe da reciprocidade. Não se trata de uma via de mão dupla. Então, olha bem que interessante. A fidelidade na perspectiva de Deus, isso, a fidelidade divina, que é perfeita, ela é imparcial, Salmo 33:4, ela é ampla, Salmo 36:5, e ela é independente de reciprocidade. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 13. Então, quando a gente recebe assim todo esse conteúdo, né, bíblico, embora a gente usou alguns poucos versículos, mas na verdade apenas uma palavra do Senhor já é extremamente poderosa. Imagina quando a gente utiliza então vários princípios bíblicos, né? E dentro desses 3 princípios bíblicos a respeito da fidelidade de Deus, nós vamos aprender que a fidelidade de Deus, ela é muito maior e incomparavelmente maior, tanto na questão de quantidade quanto na questão qualitativa. A fidelidade de Deus em relação à fidelidade do homem é incomparável. Então Deus, ele quando estabelece a sua fidelidade com o seu povo, ele alcança essa fidelidade em toda magnitude. E agora nós ficamos com uma responsabilidade enorme. Por quê? Porque se a fidelidade de Deus é tamanha, o que Deus espera de nós? Tá? Então vamos pensar um pouquinho no que é a fidelidade, então, na perspectiva humana. Olha como é diferente a forma como Deus age em fidelidade em relação a como o homem age em fidelidade. Quando a gente fala na perspectiva humana, a gente vai encontrar uma série de fragilidades nesse princípio humano, né? E a gente precisa perceber que para a nossa fidelidade humana ela corresponder aos princípios divinos, ela precisa de uma transformação. A gente já leu que nós somos infiéis. 2 Timóteo 2,13 vai dizer, nós somos infiéis. Se o homem é infiel, o Senhor é fiel. Então, se nós não temos a fidelidade completa e perfeita, nós precisamos, pelo menos, olhar para a fidelidade de Deus como um propósito de vida. Nós precisamos olhar para a fidelidade de Deus como algo a ser alcançado, ou se não conseguirmos alcançar, pelo menos algo a ser buscado em todo o tempo da nossa vida. Olha bem o que diz o Salmo 86:11. Ensina-nos o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Então nós percebemos dentro aí mais de uma palavra, dentro de um salmo, dentro de um hino, né, de um louvor, de uma poesia, o salmista pedindo ao Senhor, Pai, me dá um coração inteiramente fiel. Significa que nós só vamos viver a fidelidade plena se ela vier de Deus. É o Senhor que nos dá esse coração fiel. Então nós precisamos olhar para Ele e buscar essa fidelidade acima de tudo, mas acima de tudo em Deus. Amém? Segundo texto muito interessante que fala sobre essa fidelidade vir de Deus, está em Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 6, que diz assim: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Olha bem,
o Senhor está falando ao seu povo lá em Deuteronômio 30, verso 6. Vocês vão lembrar que o contexto de Deuteronômio é que Moisés já estava próximo da sua partida, o povo estava próximo da sua entrada em Canaã, e aí a lei está sendo relida, né? Está sendo feita uma explanação para o povo. E para o povo entrar em Canaã e ser fiel, olha a palavra que Deus dá: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês. Ou seja, o que vocês vão viver lá vai, em questão de fidelidade, como em todas as demais questões, vai depender única e exclusivamente da fidelidade vinda de Deus. Precisa partir do Senhor, ok? Então só é fidelidade se ela vier de Deus. Um segundo ponto interessante é que fidelidade não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Quando a gente fala de que uma pessoa é muito fiel, a gente não está falando de quantidade de fidelidade, mas dando intensidade qualitativa a essa fidelidade. Olha o que diz Lucas capítulo 16, versos 10 a 12. Essa palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Olha bem, Jesus está falando, olha, eu não meço fidelidade por questões quantitativas, porque se nós conseguirmos promover ou viver essa promoção da fidelidade em nós, naquilo que nós temos pouquinho, Deus, ele entende esse pouquinho como a raiz daquilo que é grande. E quando nós, muitas das vezes, estamos na nossa vida pensando, poxa, eu nunca vou ter nada na vida, Senhor, eu tenho tão pouco, Senhor, eu tenho necessidade, Senhor, eu tenho alguns desafios de fé, mas eu não consigo ser fiel. Não, nessa dificuldade, talvez nessa pequenez das circunstâncias, Deus esteja promovendo em nós a oportunidade de vivenciar essa fé, essa fidelidade, essa fé que não parte do homem, nem das perspectivas divinas. Elas partem de Deus. E Deus está o tempo todo tentando nos dar condições de experimentar essa fidelidade. O problema, muitas das vezes, é a nossa própria mesquinhez, a nossa própria preguiça, as nossas insatisfações da vida, que nós acabamos murmurando, e tudo isso vai afastando a fidelidade plena que Deus quer colocar, implantar em nós. Ok? Então, vamos seguindo. Um outro ponto muito especial a respeito da fidelidade de Deus, isso que ele quer implantar no homem, é que o fiel independe de vigilância. Tem pessoas que precisam estar sendo vigiadas o tempo todo para manter a sua fidelidade. Parece até aquele marido que tem que estar sempre a esposa olhando por perto, senão ele faz bobagem, ou o funcionário que o patrão tem que estar sempre por perto, senão ele faz bobagem, ou aquele filho, que se o pai não tiver de olho o tempo todo, ele vai fazer bobagem. Muitas das vezes, nós nos colocamos assim diante de Deus, como se nós nunca passássemos uma certa confiança ao nosso Pai. E olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus 24, 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Olha bem, olha essa parábola linda do servo fiel do seu senhor. O senhor então entrega para ele aquilo que ele precisa de administrar e sai. Olha a responsabilidade que sobrecai sobre esse servo prudente. E Deus
está querendo sempre nos dar alguma coisa, mas parece que muitas das vezes nós, ao invés de recebermos e agirmos com um quê de responsabilidade, nós agimos de forma imprudente. Por isso, o nosso Senhor não pode entregar muitas coisas a nós, porque nós não agiremos com responsabilidade. E o Senhor Jesus está contando essa parábola, tentando dizer, olha, sejam vigilantes, vocês mesmos, não dependam da vigilância. Aquela responsabilidade, pastor, mas aquela responsabilidade que eu peguei era muito pequenininha. Ok, o Senhor está te dando uma para você provar. Deus não precisa que nós provemos nada para Ele, mas que nós exercitemos e provemos para nós mesmos que nós conseguimos agir de forma fiel e prudente, ainda que na ausência. Quando a gente pensa assim, pensa, o Senhor Jesus veio, entregou as responsabilidades para a igreja, colocou o Espírito Santo para nos ajudar e foi, mas ficou a promessa, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Ele virá, Ele voltará e Ele vai buscar da igreja os frutos. Então pensa comigo, em nome de Jesus, que nós, na condição de servos fiéis, legítimos, nós precisamos cuidar de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como dispenseiros de Cristo. Assim a palavra nos chama. Nós estamos aqui para cuidar das coisas que não são nossas e agir com fidelidade e responsabilidade. Então quem é fiel independente da vigilância, dos olhos atentos do seu Senhor. Ele tem a convicção de fé no seu coração que ele tem uma grande responsabilidade. Amém? Olha, caminhando para o final dessa palavra, a fidelidade fortalece a missão. Quando nós assumimos essa fidelidade em nós, a nossa missão se expande. Deus se agrada das nossas obras e Ele então coloca um pouco mais para a nossa vida. Olha o que Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 12. Ele diz assim: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Olha bem, quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele vai colocando mais e mais responsabilidades sobre nós. Paulo, ele está trabalhando na obra do Senhor. Paulo vai passar os primeiros anos da sua vida cristã ali em Antioquia, e quando ele está ali exercendo o ministério, aprendendo a palavra, ensinando a palavra, então os presbíteros da igreja vão orar, porque eles vão enviar agora alguns missionários. E nas orações o Espírito aponta para quem? Para Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, então, são chamados pelo Espírito Santo, por quê? Porque a vida que eles estavam vivendo ali em Antioquia era uma vida que agradava a Deus. Querido, quando nós somos fiéis em tudo que o Senhor nos coloca para fazer, Deus expande isso em nós. Tem muita gente querendo ser missionário na África, né? Apesar de que ser missionário na África há um sofrimento terrível, intenso, né? É uma responsabilidade muito grande, tá? Muita gente quer ser responsável na Disney, né? Quer ser responsável missionário na Disney, missionário em Paris, missionário, né, em alguns lugares que na verdade aparenta, né, pelo menos aos olhos humanos, mais ostentação do que uma necessidade, embora em todos os lugares que Deus nos mandar há um senso de responsabilidade ministerial, né? Estou citando isso apenas para fazer aí uma analogia com aqueles que querem fazer algumas coisas grandes, em locais grandes, mas às vezes Deus coloca aquele pouquinho aonde você foi plantado, aonde eu fui plantado. E Paulo está dizendo isso: olha, eu agradeço a Deus, né? Dou graças a Ele, porque Ele me fortaleceu e Ele me julgou fiel. Que maravilha se Deus olhar para mim, para você nessa noite, né? Ou não sei a hora que você vai estar assistindo, acompanhando essa mensagem, mas Deus olha para você e diz: filho meu, filha minha, você tem sido fiel. Por isso, eu vou dar um pouco mais de unção, de responsabilidade, vou intensificar o teu chamado. Olha que honra, assim como Paulo teve, nós também teremos do Senhor. E para encerrar,
O último ponto dessa questão da fidelidade na perspectiva humana, que na verdade é o que Deus espera de nós, ainda que nós sejamos humanos, é que a fidelidade em Deus nos permite ser abençoados. É isso mesmo, querido. Quando nós somos fiéis ao Senhor e Deus vai nos comissionando, Deus vai nos chamando e partilhando um pouco mais da sua missão, a gente não tem só desgaste, a gente não tem só sofrimento, né? Isso acontece realmente para aquele que serve o Senhor. Jesus mesmo vai dizer que se perseguiram os profetas que vieram antes dele e que se perseguiram a ele, quanto mais vão perseguir então a nós, que estamos agora como seguidores dele. Isso vai acontecer, né? Jesus vai dizer que no mundo teríamos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Então existem algumas palavras, sim, de muita coisa complicada, complexa que vai acontecer. Mas também Deus nos promete duas coisas muito maravilhosas quanto à nossa fidelidade, né? Ele promete nessa vida alguma coisa muito boa. Olha bem o que diz Hebreus, no capítulo 11, no verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus não é só alguém que quando você chega para ele te põe em trabalho, aí você entrega o fruto do trabalho e ele te dá mais trabalho. Não. Ele mesmo disse, não mais vos chamo de servos, mas de amigos. Né? Se nós pensarmos sobre os 7 aspectos da salvação, ele nos adotou como filhos amados. Então, a nossa vida cristã não é uma vida sacrificial apenas, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós também vivemos as bênçãos de Deus. E o que o autor de Hebreus 11, no capítulo 11, verso 6, vai dizer é que todo aquele que se aproxima do Senhor, não é com interesse, se aproxima com um coração apaixonado, que busca Ele em espírito e verdade, também recebe recompensas nessa vida. Agora, nessa vida não basta, porque também o apóstolo Paulo diz que se a nossa alegria se resume apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Apocalipse 2, no verso 10, vai dizer: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, querido, tem duas coisas maravilhosas. Tem bênção de Deus nessa vida. Sim, óbvio que tem, como está lá em Hebreus 11, verso 6. Mas como diz Apocalipse 2:10, se nós formos fiéis, olha a fidelidade aí, se nós formos fiéis até a morte, fiéis constantemente, em todo o tempo, Deus vai nos recolher com uma coroa da vida. Nós vamos viver eternamente com Ele no reino dos céus. Você vê bem, querido, que fidelidade é algo que vai muito além daquilo que nós percebemos habitualmente. A fidelidade bíblica, a de Deus, e aquela que Ele espera de nós é algo tremendamente grande. E nessa noite eu quero convidar você a crer em espírito e em verdade que a fidelidade de Deus é uma promessa e um propósito de Deus na sua vida e na minha vida. Se nós vivermos assim, de modo a agradar a Deus, querido, bênçãos sim nos alcançarão, mas sobretudo nós conviveremos com uma convicção plena de que quando Cristo voltar, nós moraremos, viveremos eternamente com Ele no reino dos céus. Eu quero deixar essa palavra com muito carinho e agradecer a Deus pela sua vida, que esteve aí comigo, conosco, né? Nesse período curto, mas espero que seja de muita bênção. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido e amado, nós oramos por cada um que participou conosco,
Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós e, sobretudo, Pai, que a tua fidelidade que é perfeita e plena, possa se manifestar na nossa vida todos os dias, que nós possamos orar, tornar isso um propósito real de oração, orarmos para que nós sejamos fiéis, como Paulo foi, como os salmistas colocaram. Pai, nós precisamos viver intensamente a fidelidade do Senhor. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado aí ao pastor Paulo Bispo, à Igreja Batista Peniel de Nova Iguaçu. E quero fazer um convite. Se você quer conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, olha, o Esteban está aí para ajudar, ok? Se você tem uma turma maravilhosa do Esteban que funciona aí na Peniel às segundas-feiras, é uma turma maravilhosa, gente muito boa, professores muito bem capacitados. E se você quiser conhecer mais a palavra do Senhor, está aí um convite. Vem estudar conosco no Esteban. Amém? Que Deus abençoe, guarde a todos nós, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe.